Levanta suas mãos e fala assim: no reino a gente troca tudo. Cada hora a gente está num lugar. A gente celebra um com o outro. Levanta suas mãos assim. Que alegria, que alegria, que alegria. Que privilégio. Eu acho que você não sabe o privilégio que é entrar em atmosferas assim. Só no momento em que você volta para o mundo normal, que você se dá conta que você nasceu para isso. No momento que você nasceu nesse mundo, Deus te desenhou para esse momento. Esse é o lugar que Deus te criou. Levante as suas mãos assim. Fala: Jesus, Jesus, Jesus. Tudo que eu quero é andar contigo, Jesus. Não dá para fazer mais nada. Jesus. Obrigado, Jesus. Coloque diante do Senhor as suas impossibilidades. Coloca tudo aquilo que você não consegue fazer mais. Fala: Jesus, é nessa atmosfera que os milagres acontecem. É nessas atmosferas que o impossível se torna possível. O normal se torna sobrenatural. É quando você chega no colo do seu papai Senhor, eu quero tanto você, pegar tua sandália, eu quero calçar os meus pés no teu sapato e te abraçar. E te abraçar. Deixa eu só falar uma coisa. Uma vez nós estávamos cantando essa canção, eu tive uma visão. Eu estava indo para um lugar que eu creio que se eu pisasse ali eu não voltava mais. Eu vi o reino de Deus, uma porta muito aberta assim. Tamanho do nível da intimidade com o Senhor. Era algo tão pesado. A glória era tão pesada, que eu creio que se eu desse um passo a mais eu não voltava. E são esses lugares que Deus nos chamou para a gente começar a ocupar. Você pode se assentar por um momento. Meu Deus. Para, relógio, para. Tem que parar porque é 4 horas da manhã, eu tenho que pegar o avião, então tem que parar. Aleluia. Uau, estou completamente bêbado. Quem mandou você beber em serviço? Pode botar a mesinha aqui em cima, por enquanto. Oh, fecha seus olhos. Oh, oh. Oh. Eu me lembro uma vez nós estávamos num culto de avivamento.
estava pegando fogo, a igreja estava... De repente, eu não estava nesse lugar, mas eu participei naquela... sou contemporâneo disso. Os bombeiros começaram a entrar na igreja, porque as pessoas viam fogo da igreja. Os bombeiros foram chamados para a igreja. Olha o fresco para você essa noite. Vinho novo, recebe o vinho novo. Hoje é a noite de você beber. Você já recebeu muito, agora é hora de você beber. Yes, Jesus. Come on. More. Bebe, meu irmão. Deus diz para você assim: tá pesado algumas coisas, e Ele tá tirando o peso. Tá dizendo: eu vou tomar seu peso. Bebe. O anjo está fazendo cosquinha nela. Recebe. Mais. Toma, gente. Bebe mais, bebe, pode beber. Ninguém quer beber, ela quer beber mais, só recebe. Mas isso não é um seminário, no seminário tem um momento. Agora é a graduação do seminário. Você lembra de uma canção assim? Debaixo das suas asas. Debaixo das suas asas. Quem viveu essa época do ano 2000, cara? Isso aqui era culto religioso. Vocês eram chamados de religiosos. Vocês não têm noção. Bebe mais. Tivemos um culto uma vez que a glória de Deus era tão intensa que a gente, por 40 minutos, a gente ouvia os anjos audivelmente. Não era assim, os anjos cantavam santo. Cara, eu já ouvi isso. Todo mundo calado. Eu tinha medo de abrir o olho. De repente, eu ouço uma bateria assim, como se alguém estivesse tocando bateria. Não tinha ninguém lá. Pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Sinais, prodígios, pernas cresciam. Pó de ouro, a gente nem olhava mais.
sobre a sombra de tuas asas, Som da Chuva, ano 2000. descansando em tua presença, Oh, Jesus. é onde eu quero cantar a canção do teu coração. Oh, liberdade irá gerar em meio à sua salvação. Ao seu lado chegarei, lá habitarei, cantando desde a eternidade. Sobre a sombra de suas Suas asas, descansando em tua presença, descansando em é onde eu quero cantar a canção do teu coração. É onde eu quero cantar a canção do teu coração. a canção do teu coração. Liberdade irá gerar, Liberdade irá gerar em meio à tua salvação, em meio à sua sal. Ao seu lado eu chegarei, ao seu lado eu chegarei, e lá habitarei, cantando desde a eternidade. Oh, não há lugar, não há lugar que eu prefiro estar. Não há nada que eu prefira fazer. Ao seu lado eu chegarei, e lá habitarei, cantando desde a eternidade. Deixa eu te contar uma coisa. Eu vejo que o que está vindo pela frente é muito maior do que ficou para trás. Estamos entrando numa nova estação. Uma estação daqueles que Deus deu muito para o Brasil. Meu querido, nesse ano de 2020, nesse ano de 2000, eu ajudei a organizar o Som da Chuva ali na Lagoinha. E quando a gente estava ali, caiu uma gota em cima da Marte, que é a esposa do Danduque. E ali soprou algo na nação fresco. Nasceram ministérios que hoje todo mundo olha assim, mas ali foi a fonte de tudo que gerou. Só que agora em janeiro, não foi uma gota. Quem estava lá? Não foi uma gota que estava lá. Foi uma chuva. E Deus falou comigo, é isso que está vindo pela frente. Não é uma gota, é uma tempestade. É uma tempestade. Deus está dizendo, prepara, que está vindo coisa grande. Eu sinto cheiro de chuva. Eu sinto cheiro de chuva. Eu sinto cheiro de chuva. Os profetas vêm antes. Jeremias, no momento que Deus falou com ele, que ele era um profeta das nações, ele falou, o que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Em Israel, a vara de amendoeira é a primeira vara, a primeira árvore que floresce depois de um longo inverno. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou sentindo cheiro de chuva. Uma chuva serôdia. Estamos saindo de um grande deserto. E tem gente querendo voltar para lá. Eu não quero voltar para lá, não.
Não quero voltar para lá. Está na hora de queimar aquela máscara e tirar a sua máscara. Queima a sua máscara e tire a sua máscara. E Deus está dizendo assim: vem chuva, tem algo grande vindo por aí. Antes de eu entregar a palavra que Deus colocou no meu coração para a gente selar esse momento, tem algo que a gente precisa fazer. É importante isso, porque é um princípio que a gente sempre trabalha. Eu amo missões. Eu amo missões. Eu sou um missionário, eu amo missões. Fui salvo por missões quando tudo estava difícil no Brasil, as coisas complicadas. Eu ia para Moçambique, eu ia para Cuba, eu ia para o Haiti. Fomos para o Japão 3 vezes. Já rodei 40 países, mas nos últimos anos, países me chamaram muita atenção. Eu adotei alguns países. A Bíblia diz assim: pede-me e te darei as nações como herança. Pedir nações é pedir relacionamento. Nação não é só bandeira, nação são vidas. E nos últimos anos a gente ficou meio desprovido de missões, devido à pandemia, de tudo que aconteceu. Mas eu amo missões. Diga ao teu irmão: aprenda a amar missões. Porque eu sinto o cheiro de chuva quando a gente vai para missões. Eu amo. Recentemente eu chorei porque eu não pude ir. Todo mundo não ia querer pisar lá. Nós mandamos uma equipe para a Polônia, na fronteira com a Ucrânia. Uma equipe foi para lá. Mandamos lá, eles oraram, ajudaram as pessoas. Tem um casal de missionários ainda estão lá. E eu fiquei louco para ir. Falei: Ricardo, você vai? Eu olhei, não tinha como ir, mas eu queria ir. Está todo mundo fugindo de lá, eu queria ir para lá. Meu coração arde por missões. Você não sabe o que é viver numa terra estranha. Você não sabe o que é viver numa terra seca. Pessoas famintas, buscando. E você olhando. E Deus disse assim: esse é meu coração. O coração de Deus arde por missões. O coração de Deus arde por vidas, por nações. Semana que vem nós vamos para Portugal. Eu estou rodando as nações. E temos projetos nas nações. Nós ajudamos um orfanato da Nations Help ali no Haiti. Estamos voltando a trabalhar em Cuba. Eu não quero falar, são muitos projetos. É ilimitado. Tudo aquilo que a gente pode fazer. Recentemente um empresário chegou para mim dizendo assim: Deus mandou eu entregar tudo para ele. Só que o tudo dele são milhões. Eu falei: como assim? Deus falou comigo: entrega tudo. Para a gente viver essa nova chuva, a gente tem que ser desprovido. E uma das palavras que Deus colocou no meu coração foi que quando o nível de glória sobe, em Atos a Bíblia fala que eles entregavam as propriedades aos pés dos apóstolos. Nós não chegamos nesse nível ainda, de confiar completamente em tanta coisa, mas porque eles compartilhavam corações. Mas o nível de glória está sumindo, nós vamos chegar lá. Eu não acredito que a igreja vai terminar menos do que ela começou. E a Bíblia fala em Atos que eles tinham tudo em comum. Imagina, nós temos tudo em comum. O que é seu é meu, o que é meu é seu. Só a esposa que não pode ser, tá? A esposa é só minha. Seu marido. Mas eu estou brincando. Eu estou dizendo um nível de desprendimento. Me lembro de Pensacola, no avivamento de Pensacola, quando as pessoas falavam, foram mais de 150 mil pessoas que aceitaram Jesus. E as pessoas investiam
Quando falava, na verdade, não se pedia oferta. Sabe o que acontecia? As pessoas iam correndo dar. Porque a gente semeia num avivamento, o avivamento chega para você primeiro. Eu quero te dar um privilégio. Eu acho que é um privilégio. Porque tem uns que vão, outros que oram e outros que apoiam. Se você ainda não foi, você não é envolvido com nenhum projeto, ou tem duas coisas que você pode fazer: ajudar e orar. Nós queremos levantar uma oferta missionária. É ilimitado o nível de necessidade. Se eu te levar para uma nação como o Haiti, as crianças comem biscoito de terra. E não tem como a gente não se envolver. Não tem como a gente não entregar. E eu quero dizer uma coisa: outras organizações também se levantem para fazer missões, que é o coração de Deus pelas nações. Canta aquela canção, Ele Tem Fogo em Seus Olhos. Queria que você viesse, vamos vir aqui. Queria que você fechasse os seus olhos. Isso é parte de todo o seminário, de toda a escola, de toda a conferência, porque não tem como você falar de glória de Deus e não falar da gente aprender a ser desprovido. Investir em nações. Invista numa outra nação que não é o Brasil. Pode colocar o Pix aqui? Ah, tá, ótimo. Queria que você fechasse os seus olhos. Se você está vendo, já está vindo, mas pergunta ao Senhor: Senhor, como eu posso me envolver com o envio de missões? Como eu posso me envolver com projetos fora do Brasil? O que o Senhor quer de mim, Jesus? Fala comigo, Senhor. Aquilo que Deus te falar. Cartão pode trazer aqui na frente ou é aqui? Cartão é ali, ó, aquela abençoada. Ela fala assim: Senhor, obrigado por essa noite. Você pode ficar de pé, queridos. Obrigado por essa noite. Nós não queremos falar nada de glória se não falarmos de sermos desprovidos. Assim os discípulos e apóstolos começaram a igreja, desprovidos de toda vaidade. E Senhor, abençoa, o nível de glória precisa subir. E nós precisamos aprender a sermos um chamado e enviarmos para missões. Traga a sua oferta, meus queridos, para que a obra de Deus seja cumprida entre as nações. Não é para cobrir as despesas do seminário, já está coberta, né, pastor? É para a gente fazer o trabalho entre as nações. Esse é o propósito. Ele tem fogo em seus olhos e uma espada em tuas mãos, e cavalguem no cavalo branco ao redor dessa nação. E ele chama você e eu, venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E esse fogo em seus olhos é a paixão por tua noiva, que ele anseia e deseja que ela esteja ao teu lado. E esse fogo em teus olhos é a paixão por tua dor, e ele deseja que ela esteja ao seu lado. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Eu irei contigo.
obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, Pai. Obrigado pelo teu coração, obrigado por derramar um pouco Obrigado por derramar um pouco do teu choro entre as nações. É tão melhor ficar dentro da nossa casa, no nosso conforto, entre a nossa família, os nossos amigos, a nossa igreja. Mas o Senhor escolheu alguns, escolheu projetos, escolheu visões para se lançarem, para tocar nações. E esse privilégio, Senhor, eu quero te agradecer. Que ainda que o homem não entenda, que vai muito além de finanças, é Deus que é o nosso coração. Que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar a um, ou vai agradar a outro. Mas Senhor, obrigado aqui por essa noite. Porque chegamos num ponto onde tudo que eu tenho é seu, Jesus. E tudo aquilo que temos pertence a Ti. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Jesus, obrigado por essas ofertas. Obrigado por aqueles que puderam ofertar, semear. Que o Senhor possa multiplicar em nome de Jesus. 100 vezes mais. Segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Vamos se sentar, queridos. Glória a Deus. Nós queremos concluir esse seminário. Diga para o seu irmão, estamos vivendo os últimos dias. Malaquias capítulo 3, versículo 16. Então aqueles que temem ao Senhor falam, cada um com seu companheiro. E há um memorial escrito diante dele, para aqueles que temem ao Senhor, e para aqueles que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que eu farei, serão para mim um particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Essa é a promessa. Que antes de tudo que nós estamos vivendo, Deus está dizendo: não olha, não se distraia com aqueles que não temem ao Senhor. Tenha seu coração guardado, porque chegará o dia, no dia em que Ele agir. Fala comigo, no dia em que Ele agir. Está próximo. Eu me lembro que no ano de 2020, Deus nos deu aquela canção, que é Incendeia-me, falando sobre a volta de Jesus. E eu me lembro que 2 meses depois vinha uma pandemia. Estamos vivendo os últimos dias. Mas a gente precisa ter essa consciência. Viver diante de uma realidade, muitas vezes é difícil a gente aceitar. Mas é a grande verdade. No outro dia eu falei com a minha filha, ela falou assim: ô pai, eu quero tanta volta de Jesus, só queria casar antes, Jesus. Gente, uma menina. Falei, amém, querido, tamanho, pode ser. Ela ouve a gente falar tanto da volta de Jesus, lá em casa eu falo tanto. Pouco tempo atrás, lembra do Carlinhos e a Ellen? Quantos já viram aquele filme Deixados para Trás? Já viu esse filme? Esse casal amigo meu, estavam assistindo um filme com o filho deles. Aí o filho deles foi para o banheiro. No momento que ele foi para o banheiro, eles tiraram as suas roupas, trocaram e botaram em cima da cama. Quando o filho dele voltou: pai, eu fiquei. Terror.
Diga para o seu irmão, não precisa fazer isso com o seu filho. Mas aquele menino deu uma sacudida, botou a vida em ordem, colocou, estava pronto. No dia seguinte, Jesus, agora eu estou pronto. Estamos vivendo os últimos dias, queridos. Por isso não há tempo mais a perder. Diga para o teu irmão, não tem tempo para perder. Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30 diz: o reino de Deus é semelhante ao homem que semeia uma boa semente entre o seu campo, mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeastes tu no campo uma boa semente? Porque tem então joio. Então ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém eles disseram: não, para que não colher o joio, não arranques também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Você olha ao seu redor, você vê injustiça. Você olha no Planalto Central, você só vê mentira. Você olha muitas vezes no meio evangélico, tem coisas que te escandalizam. Mas tem uma coisa, não se ofenda. Guarda teu coração. O dia vai chegar. A injustiça está aí. Mas o dia vai chegar que Deus vai arrancar todo o trigo. Ele diz, chegará o dia. Você sabe que um dia é bíblico, tá bom? O clamor vai acabar. No outro dia eu falei assim, o clamor vai acabar, o ministério vai acabar. Está lá em Apocalipse. Deus vai tirar toda a lágrima e todo o clamor. Uma brincadeira. A Bíblia fala que no dia que ele vier, toda a lágrima vai ser recolhida e todo o clamor será extinto. Então o ministério, o clamor acabou. Eu quero que você entenda uma coisa, queridos. Viva com a consciência. Pode trazer aqui para baixo para mim. Viva com a consciência da eternidade. Diga para o teu irmão, eu quero viver com a consciência da eternidade. Os últimos dias estão aí. O que é viver com um pé na eternidade e com um pé fazendo a obra de Deus? É simples. Nós aprendemos a viver. Obrigado. Nós aprendemos a viver discernindo os tempos. Você sabe quem foram os filhos de Issacar? Eles eram homens que eles aprenderam a discernir os tempos. Viver num tempo, todo mundo vive, mas discernir e aprender a se posicionar, nem todo mundo sabe. Nós queremos concluir esse seminário com um grande desafio para você. Você aprender a discernir esse tempo. Você aprender a saber como se comportar no meio de uma geração que muitas vezes não fala de Deus. Estamos entrando numa nova década, a esperança está surgindo, o anelo pela volta de Jesus. Eu escrevi esse livro em 2019. Olha o que eu escrevi. Estamos entrando numa nova década. Nesses últimos dias, antes da volta de Jesus, o Senhor fará um movimento de santidade que impactará as nações. Ele vai sacudir, mas Deus irá separar, respaldar os ministros que temem ao Senhor, mas vai expor o pecado daqueles que não temem ao Senhor. A unção se tornará tangível e manifesta, cujo sinal das principais evidências do avivamento, de uma confirmação do autenticar dos céus dos ministérios. Cada vez mais as pessoas verão o selo de Deus em alguns e o juízo de Deus em outros. Daqui para frente, cada vez mais a gente vai olhar
e os pecados serão expostos. Na prática, a luz traz a motivação do coração das pessoas. Em tempos de chuva serôdia, os profetas são celebrados. Em tempos de sequidão, os profetas são engavetados. Mas em tempo de chuva, os profetas são trazidos. É o nosso tempo. A gente sabe viver em todos os momentos, mas existe uma estação que foi feita para a gente. É a estação da chuva. Por isso que eu parei aqui. A estação da chuva é a estação que o profético se manifesta. Existia uma igreja, a Bíblia fala Antioquia. Quantos já leram sobre a igreja de Antioquia? Para mim é uma igreja modelo, que não tem nada a ver com o modelo atual. Vou te falar, como que a igreja de Antioquia nasceu? Quantos sabem? Nasceu pela perseguição, através da morte de Estevão. Estevão morreu, foi martirizado, e a igreja começou a ser perseguida. Em primeiro lugar, a igreja que nasce com dor, ela valoriza a presença. Eu vou repetir. A igreja que nasce com dor honra a presença. Nasceu a igreja de Antioquia. Não quero no texto por causa do horário. É muita coisa. Aí vamos ficar aqui pela madrugada, eu vou perder o avião. Mas vamos lá, eu vou passar pelos textos, você depois leia, tá? A igreja nasceu, foram para Antioquia. Quando chegaram lá, Deus deu favor e graça. Interessante que Deus quebra o orgulho dos judeus, porque ali foi a primeira vez que a palavra cristão apareceu. Porque as pessoas olhavam para eles e eles se pareciam com Jesus. Aquilo que você contempla é aquilo que você se torna. Eles pareciam com Jesus. Interessante que as duas vezes, fazendo um paralelo, um parêntese, um hiato, as duas vezes que Jesus elogiou a fé de duas pessoas, nenhuma delas era judia. As duas vezes que Jesus apontou um canhão assim, falou assim: essa fé é genuína. Foi de quem? Lembra do centurião? E daquela mulher cananeia. Ela falou assim, Jesus provou ela, e ela disse assim: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. Tem misericórdia. Os judeus não se humilhavam a esse ponto. A dor faz com que você honre a presença. A humilhação, foi isso que Jesus fez. Conduziu ela a um lugar de dor e humilhação, para provocar dentro dela o reino. Jesus está provocando aqui o reino de Deus em vocês, em nós. Está provocando, é isso que ele fazia. Ele provocava o reino de Deus. A gente chama de ativação. Fala comigo, ativação. Jesus ativa o reino. É como aquela bateria que está dentro de nós, mas ela está descarregada, e eu dar um jump. Ele acelera isso. E de repente o favor de Deus veio sobre os cristãos ali em Antioquia. A glória de Deus desceu sobre eles. A graça foi derramada. E eles começaram a crescer em favor, em número. De repente Barnabé ouviu falar e foi lá ensinar. Sabe o que aconteceu? Barnabé ficou impressionado com a fé deles. Ao invés de multiplicar, ele concentrou. Nós temos a tendência de se impressionar com o número. E quando Deus faz algo, a gente divide todo mundo. Não é isso que Antioquia fez. Paulo foi, não fez uma cruzada. Paulo ficou com eles 1 ano e meio. Quando Deus vê algo genuíno, Ele investe tempo. Quando Deus vê algo que é realmente genuíno, Ele não divide. Porque quando você divide algo, você espalha. O fogo espalhado perde o conteúdo.
Nós queremos multiplicar rápido, antes do tempo. Aí o fogo apaga. Sabe o que aconteceu? Antioquia ficou um modelo, a fama. Chegou lá em Jerusalém, o povo já jurou: o que está acontecendo lá em Antioquia? Sabe o que está acontecendo? Milagres. Povo, Paulo está lá um ano e meio ensinando. Puxa, por que ele não multiplica? Por que ele não vai para outro lugar implantar outra igreja? Por que ele não passa para outro? Porque ele reconheceu o mover de Deus naquele lugar. E ele não quis multiplicar, ele quis preservar. Quando você detectar algo de Deus, não corra para multiplicar antes que o fogo não se apague. É contra tudo que você já ouviu na atualidade de multiplicação. Mas deixa eu dizer, esse ambiente que eles construíram, se fosse tirado antes do tempo, ele perdia o conteúdo. É o que acontece hoje. Você vê igrejas numerosas, mas você não vê conteúdo. O ambiente que eles construíram foi tão profético. Foi tão profético que os profetas desceram de Jerusalém e foram para Antioquia. Profeta só vai em lugar que se sente à vontade. Profeta, quando não se sente à vontade, ele não volta. Fala: Jesus, se sinta à vontade aqui. Aí a Bíblia fala que houve uma fome enorme houve naquela época. A igreja profética é aquilo que eu acabei de ensinar para vocês de generosidade. A igreja profética se mobiliza, cara. Como você vai ver, o povo, nós estamos no Brasil, a gente não vê nada aqui. A gente está num lugar escondido. Se você morasse na Ucrânia hoje, se você morasse, mas você já se colocou no lugar daquelas famílias? Já se colocou no lugar de pessoas? Tá bom, não precisa ir muito longe. Você já se colocou no lugar de um cubano, de um venezuelano, que tinha sua casa, sua família? Entrou um governo maluco, tirou deles a liberdade. A gente não sabe o que é isso no Brasil, nem de perto. Nós somos uma nação tão gigante, somos 210, não é isso? Milhões de pessoas que vivemos uma utopia dentro de uma nação. Não estamos acostumados a comungar com outras nações. Ah, sim, eu conheço um haitiano que veio aqui. Veio, mas está misturado. Mas você não sabe o que é conflito de nações, de povos, desesperos. Alguém largar tudo para trás. Imagina, você construiu a sua vida. Não estou falando com você com 20 anos, estou falando com você com 60 anos. Construiu uma vida inteira no país. Na hora que está para você desfrutar, alguém vai lá, rouba tudo de você. Nós não sabemos, não temos a menor ideia do que se... Não sabemos. Não sabemos o que é isso. O tempo que se aproxima, uma janela vai se abrir. Uma janela de chuva profética. E essa janela é para nós vivermos antecipadamente a eternidade. Existiram algumas pessoas que viveram um tempo antecipado. Enoque andou com Deus. Diz a palavra de Deus que já não era mais ele. E o Senhor tomou ele para si. Ele já estava tão perto do céu, igual eu falei. Essa visão que eu tive, eu estava indo. Eu senti que se desse um passo a mais, você não tem ideia tão tangível que era a presença. A minha sensação é que se eu desse um passo a mais, eu ia morrer ali. Enoque andou com Deus, já não era mais, e Deus o levou para si. Davi, ele viveu antes a graça.
nós podemos viver a eternidade hoje aqui. Podemos ser fontes de graça, de alegria, de palavra para pessoas que estão morrendo. Podemos ser resposta para pessoas que não têm nada na sua vida. 2 Crônicas 29:2 diz: e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme quanto tudo fizera Davi. Eu quero falar sobre um avivamento na época de Ezequias. Interessante. Interessante que no momento que eles viveram algo extraordinário, Ezequias viveu algo extraordinário antes do seu tempo, mas ele tinha uma desculpa. O seu pai foi um dos piores reis de Israel. Eu não sei qual é a sua desculpa para não viver a plenitude de Deus, mas aqui nós temos um Ezequias, cujo pai era o pior, um dos piores reis. Você ser filho de alguém que sacrifica ídolos, mata crianças, e ele cresceu com esse ambiente. Agora eu quero terminar com uma palavra: o ambiente que você nasceu não determina o ambiente que você foi desenhado para ser. Eu queria chegar nisso. O ambiente que você criou, nasceu, não fala quem você é, fala quem você foi. Tudo depende de como você se posiciona, porque Ezequias olhou o ambiente que ele foi criado. Entrou na sua casa, viu o pai, ele sacrificava crianças. Ele olhou tudo aquilo, e a Bíblia fala, pode abrir para mim por favor, 2 Crônicas capítulo 29, versículo 2, quero que você leia, se puder ler comigo. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fiz. Isso é erro bíblico? Mas o pai dele não era Acaz. Ele escolheu ter outro pai. O ambiente que você viveu não fala quem você será. Escolha, adote referências que construirão um novo ambiente na sua vida. Ele olhou e falou assim: esse cara não é a minha referência. É meu pai biológico. Meu pai biológico, mas para mim, a minha referência é Davi. A minha imagem, a minha referência é outra pessoa. Então levanta a tua mão e fala assim: Senhor, me dá referências. Homens de Deus, pessoas que vão falar o meu coração. A sua referência do seu pai não determina quem você é, mesmo biológica. Escolha homens de Deus, escolha referências de Deus. E ele nasceu com esse desejo: Deus, eu vim desse lugar, mas não é aqui que eu quero ficar. Aí a Bíblia diz que Deus começou a construir uma nova história. Ezequias não assumiu aquilo que ele foi chamar, aliás, aquilo que ele estava aparentemente desenhado para viver. Portanto, o seu passado não pode determinar o seu futuro. Tampouco seu pai biológico, mesmo que tenha sido um líder espiritual com um péssimo testemunho, não é justificativa para você olhar para as reais referências que estão aí. Adote pessoas idôneas. Assuma valores e princípios eternos. Creia no autêntico. Não se justifique. Assuma. Se arrependa. Faça o que é certo, independente do reconhecimento de outros. 2 Crônicas 29:5.
Diz, e ele lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos, casa do Senhor. Deixa eu fazer uma para. Santificai-vos, casa de oração. Deus dos vossos pais quer que você tire toda a imundície do vosso meio. Cada um de nós temos as nossas justificativas para o nosso erro e pecado, mas aqui Deus está nos levando para um outro caminho, o caminho de santidade. Isaías capítulo 55 fala do caminho elevado, o caminho mais alto, o caminho de santidade. Esse é o caminho que Deus chamou a gente para viver. O avivamento começa na casa de Deus. Eu sinto cheiro de chuva, mas eu também sinto cheiro de arrependimento. Antes de vir a chuva, virá confissão de pecados, virá consertos. A nação brasileira precisa consertar com Deus. Precisamos parar de brincar e consertar com Deus. Precisamos aprender a viver um tempo de arrependimento. Dizer como nós brincamos com aquilo que é tão precioso. É tempo de tirar aquilo que é imundo do vosso meio. É tempo de arrancar toda a imundície de você. O avivamento começa na casa do Senhor. O arrependimento tirando a imundície dos corações, se colocando de volta ao exercício prático das funções. Quer dizer, ele chamou o quê? Ele chamou os levitas e sacerdotes para voltarem a trabalhar para Deus. Ezequias começou a trazer sacrifício. Traga mais sacrifícios, traga mais. O Senhor se agrada de sacrifícios. O Senhor quer sacrifícios. O Senhor quer sacrifícios. Traga mais. Os sacrifícios foram enormes. Sabe, a Bíblia diz aqui que estavam os levitas de pé e que era mais e mais sacrifícios. Ezequias deu uma ordem que oferecessem mais sacrifícios. Agora eu quero falar uma coisa para você: aumente a sua medida. Se você ora, ora mais. Se você adora, adore mais. Se você já jejua, jejua mais. Se você já busca uma palavra, busque mais. É tempo de sacrificar, é tempo de aumentar a medida. Levanta a tua mão e fala: é comigo, só é isso que eu quero. Ora mais, busca mais, jejua mais, seja mais generoso, dê mais. Isso faz parte do sacrifício. Arranque, queridos, esse é o tempo que isso agrada ao Senhor. Trouxeram trombetas e toda a congregação se prostrou quando cantavam, e acabando de oferecer todo o sacrifício. O que Deus quer falar para o Brasil hoje é: traga mais sacrifício. Traga mais as suas ofertas. E oferta não é dinheiro só não, sabe? A oferta que é seu tempo, seu coração, sua atenção, sua percepção. Ouvir o choro das pessoas que estão perto de você é um sacrifício. Parar para ouvir uma pessoa, parar para ir para um. Traga os seus holocaustos, assim diz o Senhor. E acabando de oferecer, o rei, todos quanto eles se acharam, se prostraram e adoraram. Se quiser anotar, mas está escrito no livro, diz assim: quando o sacrifício é restaurado, os cânticos de adoração retornam. Você começa a olhar hoje, poucas pessoas estão compondo canções novas. A gente tem a mania de quê? Traduzir. Claro, existem canções que temos que traduzir. Eu sou um tradutor. Mas quando Deus sopra
um tempo novo de chuva, a primeira coisa que é restaurada é o cântico novo. Você pode pegar uma pessoa que tem uma experiência com Deus, que está vivendo algo com Deus. Deus fala com ela, Deus grita com ela, não tem como. Fabiano sabe, a gente está ministrando, ver esses moveres. Deus sempre dá canções, Deus fala com a gente. Se parou a canção no seu ministério, é porque Deus parou alguma coisa em você. Eu fico perguntando aonde estão as canções de tantos ministros que passaram nessa nação, que sacudiram essa nação em adoração. Eu fico, aonde está a canção? Alguma coisa parou, secou. Será que eu estou errado? Aonde está o cântico novo? Simples. No lugar onde ele sempre esteve. O que não está chegando é sacrifício. Holocausto. Quando o holocausto, anote aí, quando o holocausto e sacrifício é restaurado, o cântico volta. Vou falar uma coisa que eu falo, mas nem todo lugar as pessoas entendem. Qual é o oposto do amor? Já ouviu? A indiferença. Porque a indiferença, ela mata a identidade da pessoa. Quando eu desprezo aquilo que você carrega, eu não celebro você, eu não tô te odiando, eu tô pior, eu tô matando quem você é. Porque quando você exterioriza a sua raiva, o seu ódio, as pessoas têm pena de você. Mas quando você é indiferente, você está matando o que é mais precioso, que é a identidade e o desenho da outra pessoa. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Você sabe qual é o maior juízo de Deus? Vocês não falam não. Qual é o maior juízo de Deus? Quando Deus exerce o maior juízo em uma casa, é quando ele fica em silêncio. Quando Deus não fala mais nada. Você olha assim, o ministério está bombando. Cara, o cara está lá na Globo, o cara está lá, ganha troféu de não sei do que. É isso para lá. A pessoa está bombando, você olha assim, cara, acabou. Deus entregou. Deus está em silêncio, não fala mais nada. Não fala. Eu quero ser permitido. Deus me para quando estou errado. Deus grita comigo. Bota a mão no meu peito e fala, não vai. Grita aos meus ouvidos. Eu te permito, Senhor, eu não quero errar. Eu não quero errar. Não posso errar. Mas quando você olha o silêncio nas nações, nos ministérios, nas cidades, você vê que Deus se retirou. Quando Ele se retira, o silêncio na composição de ministros, está escrito aqui, 2019. O silêncio na composição dos ministros é a falta de inspiração de tantos outros. Espera aí, guarda aí. Retrata, na maioria das vezes, eu não quero ser juiz de ninguém, tá? Mas retrata, na maioria das vezes, a condição espiritual que vivem num cenário e um ambiente que deixaram para trás. Todavia, quando o avivamento retorna, novos cânticos são ativados. A inspiração, ela é acesa novamente. E a alegria. Quando você tem alegria? A alegria de viver algo maior na parte de Deus. 2 Crônicas 29:34 diz assim: eram os sacerdotes, pode abrir? Eram sacerdotes muito poucos, não podiam esfolar todos os holocaustos, pelo que os seus irmãos, os ministros de louvor, foram ajudar os sacerdotes. Parece que existe uma classe especial chamada ministros de louvor da igreja.
olha, eu só viajo de primeira classe, custa tanto, isso aqui para mim é isso, minha vida é assim, não venha me falar, eu vou escolher onde é. Não, essa cidade aqui é pequena demais para mim, não vou não. Quando Deus fala, sabe o que Ele faz? Ele fala assim, chama, vem cá, querido, agora vamos trabalhar. Ministro de louvor mais conhecido dessa nação, ou outros, vamos trabalhar, vamos lá para o Amazonas comigo. Vamos lá para o Amazonas, pegar um barco, andar 20 horas, falar de Jesus, ninguém vai te dar um centavo. Quero ver. Quem é crente? Quero ver. Silêncio, né? Silêncio não é de Deus. A Bíblia diz então, queridos, todos, fala comigo, todos, mais alto, todos, todos, mais alto, todos precisam sacrificar. Todos têm uma porção. Esse ano na escola, pode dar o testemunho, né, Fabiano? Fabiano testemunhou isso. Nós vivemos uma convulsão de problemas. Eu enumerei seis inimigos da escola. Olhei e falei, Deus, não consigo resolver esse problema. Era a pandemia, a cidade, caos de chuva, a estrada não sei do que, gente que não chegava, atraso de voo, gente que testava positivo, que a gente só podia entrar lá com um teste de Covid. Aí tinha gente que ia orando para fazer o teste de Covid. Senhor, pelo amor de Deus, dá aqui na igreja. Foi aquela confusão, meu Deus do céu. E Deus falou, faz. E eu falei, Senhor, não tenho como fazer. Sexta-feira, antes da escola, eu chamei toda a coordenação, mais quase 30 pessoas. Falei, orem, porque eu preciso saber se Deus quer que a gente faça essa escola. Chegou um rapaz da, como é que chama? Eu não sei os nomes aqui. Vigilância sanitária, isso. Chegou lá no sítio, falou, ó, se der pandemia aqui dentro, vai para a televisão. Foi pronto. Aí o doutor Valdir chegou para mim, o baiano, falou, ó, eu vou ter que reportar os casos. Aí nesse dia ele me falou depois. Aí eu falei, ok, vamos orar. Falei, se eu vou orar. 6 inimigos. Aí Deus falou comigo assim, ora. Falei, queridos da coordenação, hoje é sexta-feira. Deus falou comigo para a gente orar, para perguntar ao Senhor, consultar ao Senhor, se é para a gente fazer a escola ou não. Se Deus falar sim, a gente faz. Se Deus falar não, nós vamos cancelar a escola. Porque eu falei, são 6 inimigos, era financeiro, era um mundo de coisa. 2 anos sem uma estrutura, foi pesado demais para a gente. Resumindo, a gente chegou, fui para o Senhor, e Deus me deu 2 palavras. Primeira palavra, que todo mundo que entrasse lá ia ter que ser voluntário. Todo mundo. Deus falou, traz de volta para a igreja um princípio da voluntariedade. Traz de volta o princípio, sabe de quê? Não de uma profissão, mas de uma vocação. Traz de volta. Falei, querido, ninguém precisa vir para a escola, mas se quiser vir, sabe como é que vai ser? Não podemos ajudar com nada. Pelo contrário, Deus está mandando dizer que não vai ter nada. Ao contrário, não foi, Fabiano? Vocês vão ter que trazer uma oferta. Deus está mandando a gente fazer isso. Aí começou a mover. Sabe o que aconteceu? Começou da gente, a gente começou a ofertar. Nós. Foi a coisa mais linda, cara. Segunda palavra que Deus falou conosco, que não era por força, nem por violência, mas era através do Espírito Santo. Que nós não precisávamos fazer nada. Aí eu falei assim, Senhor, o Senhor vai na minha frente, senão eu não vou. Resumindo, Deus mandou a gente entrar. Passamos a primeira semana muito bem, não tivemos nenhum caso. Milagrosamente, os casos que tiveram foi poucos. Na segunda semana começou a pipocar, porque as pessoas chegaram, começaram a pipocar os casos. Aí chega uma equipe médica para mim numa reunião, fala assim, vamos precisar
vamos precisar reportar na vigilância sanitária. Eu olhei para ele e falei assim: você está amarrado, o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Eu olhei para ele e falei assim, falei para os médicos, falei assim: vocês vão ficar calados. Deus está mandando falar para vocês o quê? Vamos crer que o Senhor é Senhor e Ele vai fazer uma obra aqui dentro. E falei com eles: acredita em mim, fé que Ele está no controle de todas as coisas. Nós não vamos ser escândalo, porque a mídia quer matar os crentes. Resumindo, ficou tudo em paz, terminou tudo em paz. Os casos que tiveram foram tranquilos, foi uma gripezinha de algumas pessoas, mas foi tudo em paz. E aí veio a conferência. Quando a gente chegou lá, né? Quando nós chegamos lá na Lagoinha, os milagres começaram a acontecer. Pessoas começaram a dar coisas sobrenaturalmente. Isso é um avivamento. E aí veio uma chuva serôdia sobre nós. Resumindo o que eu quero falar com vocês, conosco, que para que o tempo novo aconteça, Deus requer de nós sempre que façamos parte do maior momento de Deus. Eu vou ler para você algo que eu escrevi antes da pandemia. Isso não foi depois, nem foi acrescentado. Deus está reservando o melhor para o final. Fala comigo: o melhor vem no final. Creio que a partir do ano de 2020, está aqui escrito, isso não foi corrigido depois, a influência que o Senhor já deu ao Brasil inspirará toda a América Latina. Creio que a visão de que o novo continente será o celeiro da unção nesses últimos dias. Haverá uma aliança entre o Brasil e os Estados Unidos, e é o único país entre as unções. Por um lado, uma nação apaixonada e numerosa, como o Brasil. Do outro lado, Estados Unidos, uma nação baseada em governo. Nós somos o sacerdote e precisamos aprender a ser reis. Essa união irá despertar toda a América, norte, central, sul. Sua verdadeira vocação: ser um continente marcado e separado para ser um celeiro de unção. Está sendo profetizado hoje no mundo natural. O Brasil é o maior celeiro de alimentos do mundo. Sabe o que significa isso? Nós vamos alimentar o mundo não apenas com comida, nós vamos alimentar o mundo com o pão da vida. Nós seremos o maior celeiro. Nós vamos liberar o pão da vida para as nações. Aplauda para o Senhor, queridos. Esse é o sonho de Deus para essa nação. Nós somos o pão da vida. As nações irão amadurecer uma após outra e se alinharem ao grande propósito de Deus. Exatamente por esse chamado, a vocação e destino, a América e sua extensão, o continente tem sido constantemente atacado e potestades. Por exemplo, o comunismo, que em tantas nações já foram vencidas, mas nesse continente tem sido persistente. Nesses últimos dias o Brasil vai enfrentar a batalha final. A batalha final. Nesses últimos anos percebemos a atuação demoníaca de uma forma tangível de duas nações, Cuba e Haiti. Recentemente o Senhor me mostrou que essas nações são altares de comunismo e malignidade, maldade, corrupção, feitiçaria. Haiti. Milhares de jovens têm sido alimentados pelo mal através de pactos satânicos, oriundos desses portais e altares, eliminados do privilégio de viverem uma vida intensa com Deus. Uma das visões que tivemos no Haiti foi que deveríamos focar o Rio de Janeiro, porque a cidade tem uma similaridade com o Haiti, e que existe um altar no Porto Príncipe e Rio de Janeiro, que alimentam a malignidade nessa nação. O primeiro altar está sendo derrubado. O comunismo, a ideologia do marxismo. Deus quer que a gente ganhe.
Mas existe outro altar, a corrupção, a manipulação, a mentira, que não vemos a vitória no estado do Rio de Janeiro. Agora você pode falar, mas eu vivo em São Paulo. Só que o coração de Deus passa por quem? Passa pela antiga capital, Rio de Janeiro. Deixa eu te contar uma história. No ano de 1808, Portugal dominava o Brasil. E nessa época, Portugal foi invadida por Napoleão, pela França, e ocupada. No momento que ela foi ocupada, os reis, ao invés de se renderem, sabe o que eles fizeram? Pegaram toda a sua realeza, milhares de pessoas, e desceram para uma cidade chamada Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se tornou o império português de todo o mundo. E essa foi a razão que o Brasil não se desmembrou, porque uma unção de governo veio sobre o Brasil. Mas tinha duas coisas. Ela saiu de lá com uma promessa, que a Inglaterra ia devolver Portugal para Portugal, com duas condições: que comércio fosse feito entre a Inglaterra e o Brasil, em segundo lugar, que as igrejas protestantes fossem abertas no Brasil. Para que eu estou te falando isso? Porque isso preservou a nossa nação. Em segundo lugar, deu a nós uma unção de governo sobre a cidade do Rio de Janeiro. Só que nós nunca usamos essa unção. Está adormecida. Por que Satanás odeia o Brasil? Porque nós podemos nos tornar a nação que vai liderar o próximo avivamento. Só que tem um detalhe. Como você vai fazer parte disso? Feche seus olhos. Eu quero terminar esse seminário com um desafio. Você já foi tocado, Deus já te tocou, já te abençoou. Mas eu quero te fazer um desafio essa noite. Um desafio de você não perder essa unção. Um desafio de você viver. Deus está empurrando o Brasil por um lugar sobrenatural. Há pouco tempo atrás eu fui convidado por uma profeta que é profeta de presidentes. No ano de novembro do ano passado, ela me convidou para um chamado Global Consultation, Prophetic Consultation, que é quando 200 pessoas, 200 profetas do mundo todo se reúnem para ouvir a Deus sobre o próximo ano e para saber o que Deus está fazendo e vai fazer entre as nações. E ela me chamou. Eu fui para Dallas. O nome dela é Cindy Jacobs. Aí eu fui. Quando eu chego na Cindy, conheci vários profetas de várias pessoas do mundo inteiro. E ali eu comecei a me aproximar dela. Ela me convidou depois. E agora, um mês atrás, eu estive com ela na Escola do Clamor. Ela me mandou um vídeo. Eu tenho o celular pessoal dela, eu converso com ela, ela me manda mensagens. Ela tem me mentoreado no lado profético, porque no Brasil a gente conhece profeta individual, mas nós não conhecemos profetas governamentais. A diferença de profetas governamentais são profetas que Deus coloca em alguns lugares para desbaratar regiões celestiais e que decretos são feitos em favor de uma nação. Cindy Jacobs, por exemplo, ela conversa com o presidente, com o governador do Texas, com o presidente do Uruguai, presidente da Argentina. Esse tipo de pessoa. Lá nesse Global Consultation tinha umas 150 pessoas. Estava lá o profeta que aconselhava o Donald Trump. Estava lá uma assessora do presidente da Guatemala. E por aí vai. Estou eu lá no meio. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Sou lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte. O que eu estou fazendo aqui, Jesus? Realmente eu sentei lá atrás. Falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me trouxe para esse lugar?
Aí 2 semanas atrás, aliás, 1 mês atrás, ela me chama, a gente conversa, eu fui lá encontrar com ela, almoçar com ela. Aí eu cheguei para ela e falei: Cindy, a gente precisa fazer um movimento de arrependimento no Brasil. Tudo aquilo que você viveu esses 2 dias, eu creio que Deus quer que a nação experimente nacionalmente. O fogo é a única coisa que vai preservar essa nação de ser violentada, porque o espírito do comunismo, uma vez Deus falou comigo que Cuba era como uma mulher que era violentada por vários homens, que havia perdido a sua identidade. E ali, conversando com ela, ela olhou para mim e falou assim: Ricardo, eu quero estar com vocês. Deixa eu olhar na minha agenda. Ela olhou a agenda dela. A agenda dela está lotada, uma senhora de quase 80 anos, tá? Daqui a 2 anos, ela está tudo lotado, todo final de semana, no mundo inteiro. Ela olhou: impossível, está tudo cheio. Que dia que é? 30 de julho, tá? Olhou, ela me chamou no dia seguinte: não tem condição, mas eu te ajudo, eu vou estar orando por vocês, eu respaldo o que você está fazendo. Eu falei: amém, tá bom. 2 anos de agenda, tá bom? Guarda isso. Passa 2 semanas, ela me liga: o presidente do Uruguai acaba de cancelar comigo no dia 30 de julho. Falei assim: tá fechado. Você não quer conversar? Não, tá fechado. Já foi. Pode vir. E com ela vindo, vai vir vários profetas do mundo inteiro para nos ajudar a liberar a voz profética sobre o Brasil. Existe um espírito de Jezabel sobre essa nação, que tenta matar a voz profética, tenta calar a direção de Deus. E nós precisamos liberar a voz profética. E a voz profética no Brasil está contaminada. É como Abraão naquela tenda que está completamente contaminada, ele não consegue ver nada. São muitas vozes que tem no Brasil. A gente acha que vai para a internet gritar, falar contra o presidente ou falar a favor do presidente. Isso não muda nada nas regiões celestiais. Você pode ter a maior boa vontade, pode falar o que você quiser, não muda. O que muda é a autoridade. Para você falar daqui, ó, saber chegar nos altos lugares, de lá dar o decreto de cima para baixo. Então a nossa visão é fazer o quê? Chamar todas as pessoas do mundo todo, falar: venham, venham, vamos liberar o profético sobre o Brasil. E eu queria que você estivesse orando para que isso realmente acontecesse nessa nação. Eu queria terminar orando pelo Brasil. Vamos ficar de pé, queridos. Quantos já receberam muitos? Vamos orar pelo Brasil. Talvez você fale assim: Senhor, o que eu tenho a ver com isso? Acredite no que eu quero te falar. É melhor você lutar para que isso não entre aqui. Ela chegou para mim falando assim: Ricardo, se Jezabel toma posse do Brasil, nunca mais vai sair. Nós seremos expulsos da nossa nação. É uma palavra pesada. Mas se alguém falasse com um habitante da Ucrânia há 1 ano atrás, que eles estão vivendo hoje, ninguém lá ia acreditar. Não pense que Deus ama mais o Brasil que outras nações. Saiba que Deus ama essa nação, mas Ele ama os seus princípios. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, isso é bíblico, clamar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei, sararei, perdoarei os seus pecados
e sararei a sua terra. Levanta as suas mãos, é nisso que a gente tem que agarrar. Batiza-me com teu Espírito, Senhor. Batiza-me, Jesus. Batismo de fogo sobre o Brasil. Batismo de fogo sobre essa nação.